A graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Vamos iniciar. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio a credor e a lavar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Amém? Vamos orar por esta palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos, porque tu és grande, és fiel, é um Deus de provisão, um Deus que salva, que cura, e que através desta palavra venha falar aos nossos corações. Ilumina o teu Filho, Deus amado, agora com o teu Espírito Santo, que ele venha falar aquilo que a tua palavra realmente é, porque ela santifica e ela salva, e que nesta noite os pecados venham sair do coração desses seres humanos, porque só o Espírito Santo pode fazer essa obra grandiosa e generosa. Em nome do teu Filho amado, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tu pode ter essa água aqui, por favor, Léo? E trocar, por favor, por aquela de lá. Irmãos, é um prazer, como eu disse a vocês, depois de alguns finais de semana ausente de vocês, por motivo superior, né? Estava, como é que diz? No assentamento, depois em Monteiro, representando a igreja. Esse texto que nosso irmão Bruno leu, 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, ele trata justamente de um texto muito conhecido, um texto muito, como é que eu posso dizer assim, já visto pela igreja. Entretanto, eu queria assim ver, mesmo um texto já lido, já conhecido, já pregado por N vezes, mas esse texto por si só tem mais verdades para nos ensinar. Amém? Texto esse que eu queria nortear, ter como tema para clarear a minha fala sobre a seguinte frase. Diga comigo: em intimidade com Deus. Vamos lá? Em intimidade com Deus. Uma das coisas que falta ao meu coração, não sei se falta ao teu coração, mas falta ao meu coração é ter mais intimidade com Deus. A gente muitas vezes tem intimidade com muitas pessoas, mas a gente não tem intimidade com aquele no qual nós deveríamos ter. Mas antes de esmiuçar a necessidade de termos intimidade com Deus, eu queria só pontuar algumas coisas para vocês acerca desse episódio e acerca dessa personagem primária dentro desse texto. Como você vê, o próprio texto inicia que ela era uma mulher. Já como eu disse a vocês outrora e repito, já era como é que diz, um aspecto, um adjetivo já negativo para a época patriarcal de Israel, ser mulher. E diz mais que além de ser mulher, era viúva, é outro aspecto mais negativo ainda. E por fim, era uma mulher
além de ser viúva, era uma mulher endividada. Obrigado, meu irmão Cícero. Aí vejam bem, se vocês perceberem, não falta pretendente para casar, irmão Jobs, com uma viúva rica. Não é verdade? Tem pessoas que já ficam à espreita em querer saber como fazer um casamento com uma viúva rica. Agora eu duvido alguém se apontar a dizer, naquela época, e sobretudo hoje, também hoje, naquela época, enfim, casar com uma viúva pobre. E aí, se no contexto de agora é difícil, imagine o de outrora. Portanto, eu queria que nós pensássemos o que é que essa mulher tem a nos ensinar diante das circunstâncias que marcava a sua vida. Como diz o texto, era uma mulher viúva de um dos discípulos do profeta, e chamou Eliseu dizendo o quê? O meu marido, seu servo, está morto. O seu senhor, o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor seu Deus. Primeiramente, disse que ele era servo, mas não era um servo qualquer, mas diga, era um servo temente. Não era um servo por ser servo, mas era um servo temente. E mesmo um servo temente, diz o texto que sobreveio uma grande luta, sobreveio uma grande batalha, sobreveio uma grande adversidade. Ah, pastor, e que grande adversidade na vida desse homem? A morte. E existe um grande inimigo a ser vencido, e que eu e você, seja você pastor, seja você ovelha, seja você nas instâncias que você estiver, numa coisa que eu e você e nós temos é medo, é de morrer. A morte por si só é algo que traz sobre mim, sobre você, insegurança, incerteza, inquietude. E de fato a morte bateu à porta daquela mulher. Diz que de fato eles não viviam, como é que diz, na prática, deliberado do pecado, mas dizia o texto que de fato era uma família, o qual a pessoa que é o esteu daquela casa, a coluna mestra daquela casa, simplesmente faleceu, deixando filhos órfãos de pai. Uma mulher, como é que diz, com tremendas dificuldades para trazer provisão, e além disso, uma mulher endividada. Vamos voltar ao texto, diz o quê? Mas meu amado, quando vem a morte, já tinha dívida antes da morte, não é isso? Tinha dívida, aí veio a viuvez com a morte, mas muitas das vezes as coisas estão difíceis, mas muitas vezes elas se tornam mais difíceis ainda. E muitas vezes nós examinamos só com uma coisa difícil. Uma das frases que eu nunca esqueci nas minhas caminhadas, que eu sempre ia para a consciência cristã e repeti por N vezes, e vou repetir novamente aqui a vocês, para vocês aplicar na mente como eu apliquei. A obra de Deus começa difícil, ela torna-se impossível e depois ela é feita. Vamos lá? A obra de Deus começa difícil, torna-se impossível e depois é feita. Uma mulher endividada, diga comigo. Vamos lá, endividada, viúva, pronto. Um cenário totalmente adverso. Mas não fica simplesmente nessa diversidade. E aí diz, olha, ele era teu servo, temia ao Senhor, teu Deus, mas veio credor para levar os meus 2 filhos escravos. A única herança, o único bem que talvez aquela mulher tinha, eram os filhos. Por quê, pastor? Porque talvez se tivesse outra coisa, alguém ia levar primeiramente o quê? Os bens. Como não tinham que levar praticamente, iria levar os filhos como escravo. Você já analisou? Você talvez entrou aqui na certeza de que eu estou passando uma dificuldade muito difícil, tá? Igual essa mulher, que estava difícil, mas depois tornou-se impossível a situação dela.
E muitas vezes Deus nos encurrala em ocasiões em que a coisa está difícil, que eu penso que a porta vai ter uma brecha, aí fecha tudo. E quando tudo se torna perdido, é quando o Senhor aparece. Você sabia disso? Deus opera, meu amado, quando eu e você já esvaziou todas as tentativas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos batendo na porta? Diga comigo, 12 anos. Fez o quê? Gastou tudo o que tinha. Quando não tinha o que fazer, foi bater a porta e buscar não a mão, não a cabeça, mas diz o texto, a orla. Você sabe o que significa orla? Significa beira. Alguém que mora numa orla de uma cidade, não é na orla marítima, mas é na parte periférica, na periferia. Essa mulher foi buscar as orlas, a beira dos vestidos de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa a você, por mais que eu e você se encontrem em uma situação deficitária como essa, nunca esqueça, Deus continua sendo Deus. Amém? Essa mulher nos ensina justamente essas verdades, meu amado. Essa mulher nos ensina que de fato a gente tem que ter primazia na intimidade para com Deus. E aí eu quero fazer uma alusão dentro desse texto a necessidade de nós darmos prioridade, primazia à intimidade com Deus, porque essa mulher conseguiu transpassar todas essas barreiras, todas as dificuldades, porque ela tinha intimidade com Deus. Ela não era uma mulher que tinha uma fé superficial, uma fé vazia, uma fé simplesmente de aparência, uma fé de TikTok, uma fé de simplesmente de ficar aí só de forma superficial, mas ela tinha raiz, aquela mulher tinha profundidade. E se existe uma coisa que eu devo ter, é intimidade, é algo profundo para com o Senhor, porque se eu não tiver raiz, meu amado, vem as lutas e realmente vai dizimar a minha e a tua vida. Mas veja bem o que essa mulher tem a nos ensinar. Acompanhe comigo. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Primeiramente, o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Fez duas perguntas coladas aqui. O que eu posso fazer por ti? O que é que tu tens em casa? E aí eu faço a pergunta a você repetidamente: o que você tem em casa? O que está ao teu alcance? O que é que tu pode fazer? E aí, meu amado, ela responde de uma forma tão categórica. Ela respondeu: essa tua serva não tem nada. Diga comigo, ela não tinha nada, com exceção, uma coisa não faltava na casa dela. Sabe o que era? Era o azeite. E eu quero dizer a você de forma alusiva, à luz da Escritura, que azeite significa a unção do Espírito. Pode faltar até dinheiro, pode ter até morte, pode ter até viuvez, pode ter até escravidão vindo pela frente, pode ter toda sorte de adversidade em minha casa. E quando ele fala em minha casa, a minha casa significa a minha intimidade. Não tem uma coisa mais íntima do que uma casa. E o berço da intimidade da casa, como eu sempre digo a vocês, está de fato no quarto. E é justamente essa a ênfase que o texto remete, onde ele diz aqui, onde ele diz: o que é que tu tens em casa? Nada, com exceção, a não ser uma jarra de azeite. Diga, pode faltar tudo, menos azeite. Pode faltar tudo, menos unção do Espírito. Se eu tiver unção, eu tenho tudo. Se eu não tiver unção, eu não tenho nada. Aquela mulher tinha absolutamente perdido tudo, com exceção uma coisa: aquela botija simbolizava, tipificava, tinha como, algo figurativo, como a gente aprendeu na última culto de ensinamento acerca das sombras do Antigo Testamento, entre outras verdades que o Espírito
tipifica no Antigo Testamento de fogo, de pomba, de água purificadora e tantas outras, mas o azeite é típico. Porque o azeite traz cura. O azeite sara as feridas mais profundas. E é uma coisa que não pode faltar na tua casa. Diga, na minha intimidade. Pode faltar tudo. Menos o azeite. Menos a unção do Espírito de Deus. E aí, meu amado, você vai ver que ele prossegue, ele disse, ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão um jarro de azeite. E então Eliseu disse, vá, peça emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Outra verdade que eu queria aplicar a esse texto. Eliseu disse, vá e busque emprestado vasilhas. Mas antes de trabalhar o conceito de vasilha, eu queria fazer referência a vocês em Mateus 25, verso 4, que trata da parábola das 10 virgens. E o diferencial daquela parábola, simplesmente só uma coisa: as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, ela tinha azeite, ela tinha de reserva, ela não simplesmente tinha uma lamparina com 2 pingos de azeite, mas ela tinha azeite a ponto de esperar a vinda do noivo. E é justamente, eu quero dizer a você, que há de triunfar na trajetória da igreja aquele crente que tem intimidade, aquele crente que não tem uma vida vazia, árida diante do Senhor, mas um crente que entende que mesmo nas lutas, mesmo perdendo o esposo, mesmo perdendo os bens, mesmo perdendo o filho, mas uma coisa que não faltava na casa dela era azeite. Ela poderia até dizer, não, no lugar dos filhos, leva o azeite. Mas esse azeite, ele remete a essa intimidade. E nesse mesmo conceito de azeite, a gente vai ver que o Senhor opera justamente através desse azeite. E o símbolo desse azeite, como eu disse, repito essa verdade, esse azeite simbolizava, tipificava a unção do Espírito na vida daquela mulher. E deve ter, de fato, o azeite tipificando na minha e na tua vida. E aí uma coisa que me chama a atenção, quando eles vão, peça emprestado. Escute bem, aquela mulher tomou emprestado. E diz, e prossegue, vasilhas de todos aos seus vizinhos. Escute bem, vasilhas. Ela não tinha vasilha, mas ela não faltou o quê? Azeite. Diga, pode faltar até vasilha, agora não pode faltar o quê? Azeite. Aí ela vai tomar emprestado a quem? A alguns vizinhos, os melhores vizinhos, a todos os vizinhos. Eu quero aqui abrir um parênteses. Se fosse Marlene, poderia dizer que vai tomar emprestado a todos os vizinhos teus. Se fosse Léo, se fosse o irmão Cícero, se fosse Abraão, se fosse qualquer um de vocês, se fosse Zé Maria, eu teria de dizer, eu posso tomar vasilha a todos os vizinhos. Será que eu tenho comunhão, confiança, a ponto de pegar vasilhas dos meus vizinhos? Como está o meu relacionamento? Dentro de casa é uma coisa, e tem que ter intimidade, mas o de casa também reflete lá fora. Aquela mulher tinha intimidade no lar, sim, ela tinha intimidade no quarto com o Senhor, sim, mas aquela mesma mulher também tinha intimidade lá fora. Não intimidade no sentido negativamente, mas ela tinha de fato uma vida de uma verdadeira serva de Deus, porque ela tomou emprestado todas as vasilhas dos seus vizinhos. Você observe bem, meu amado, que vasilhas não é algo muito fácil para se encontrar naquela época. Vasilha era algo muito raro, e alguém não entregar algo raro a uma pessoa desqualificada. E isso me chama a atenção quando ele diz, olha, vá, traga vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, diga comigo, vasilhas vazias, e muitas vasilhas. E aí eu quero dizer, diga vasilhas vazias, e muitas vasilhas. Primeiramente,
Deus só enche quem está vazio. Eu nunca vi Deus encher gente cheio de si mesmo. Eu quero ser cheio, intitelado. Eu quero ser cheio com orgulho. Não vai. Deus só enche o crente que entende que é vazio. Amém? Quer ser cheio do Espírito? Não se enche do seu ego. Não se envaideça dizendo eu sei pregar, eu tenho unção. Não, você não tem, é Deus que dá. E se Deus dá, a glória não pode ser nem para mim nem para você, é para Ele. Agora isso é em tudo. Isso é do casamento ao ministério, ao emprego, das instâncias superiores a inferiores, das coisas macros a micros. A gente tem que entender que a gente não pode se encher do nosso eu, porque Deus só vai me encher se eu for o quê? Um vaso vazio. Eu quero ser cheio. Quem é que quer ser cheio? Se esvazie. E sabe o maior obstáculo de eu ser cheio é o meu próprio eu, é o meu próprio orgulho, é a minha própria vaidade. E aí a verdade é essa: tome emprestado aos teus vizinhos. Tinha intimidade com o vizinho. Não era uma pessoa intrigada com a maioria, 99% da rua. Era uma pessoa que tinha a graça de Deus. Meu amado, a Bíblia diz que os discípulos caíram na graça do povo, dentro da igreja e fora da igreja. Crente, cheio de Deus, ele cai na graça. Ele não é aquele crente encrenqueiro, carrancudo. O cara mais complicado dentro da empresa é o crente. O cara mais emburrado dentro da universidade é o crente. Não! O crente tem que ser o que tem um sorriso nos lábios. O crente tem que ser aquela pessoa que alguém diz: não, eu quero estar perto daquele, que a unção ali, meu amado. E é isso que eu quero dizer aqui a você. Um cara como Davi, a Bíblia diz que Davi, onde passava, a presença de Davi era tão grande, a unção na vida de Davi, que Davi caía na graça. Até os endividados, vocês lembram? Pessoas desesperadas, não tinham o que fazer. Davi se tornou o quê? Líder daquele povo. Quem de fato se esvazia de si mesmo, Deus o enche a ponto de alguém que está perto de você, porque Deus não quer simplesmente me encher, como eu disse em algumas pregações anteriores. Deus quer que eu seja o quê? Um crente cheio? Não, um crente transbordante. Sabe por que é transbordante? Porque quem está perto, se você está alegre da unção, alguém que está perto vai receber essa unção também. Você sabia disso? Assim como o pessimismo passa, pega, assim como nós, com toda sorte de coisas negativas, a gente vai passando. Eu quero dizer que a unção também pega. Você já observou que tem aquele tipo de gente tão negativa que você chega perto dele, ele parece que vem trazendo uma coisa ruim, que você não consegue aguentar perto dele, porque ele não traz sobre você paz. Mas quando você está com alguém que está debaixo da unção de Deus, a fala dele tem unção, e aquela fala traz paz. Não que ele tem paz, mas o Senhor, o qual está dentro dele, dá ele paz. Agora ele só pode ter paz, ele só pode ter unção, se ele se esvaziar do seu próprio ego, do seu próprio eu. Diga: Deus não enche gente inchado de orgulho, não, Deus enche pessoas que têm um coração quebrantado. Por isso que Alice, olha, tome vasilhas sim, mas vasilhas o quê? Vazias. Vamos dizer, Deus não enche vaso cheio de orgulho, Deus enche vaso quebrantado em sua presença. Amém, amados? Vocês creem nisso? E aí ele prossegue dizendo: olha, vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e o quê? E muitas vasilhas, não é poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. Amém? Depois
a gente pode abordar essa ideia de muitas vasilhas em si, mas prossigamos. O verso 4 diz assim: depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de você e dos teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte a que foram ficado cheias. Eu queria ver a segunda verdade com vocês: derrama o azeite sobre todas as vasilhas. Qual foi a ordem? Tinha que ser o que? Diga comigo. Diga, muitas vasilhas. Não é isso? Muitas vasilhas. Vasilhas vazias. Agora, elas não continuarão vazias. Para ser cheias, tem que derramar do azeite. Deus quer encher. Mas antes eu preciso me esvaziar. Deus quer fazer um milagre. Mas eu preciso dizer: eu sou incapaz. Com orgulho não vai. Amém? Derrame a ordem, foi: derrame o azeite. Agora é interessante que a ordem, quando ele diz derrama o azeite nas vasilhas vazias, vá diante do altar, diante das instâncias, dos holofotes, derrama o azeite. Não, diante da intimidade. Vá lá, dentro de casa, fecha a tua porta. A gente quer encontrar, meu amado, milagre nos holofotes. Quer ser transbordante? Quer ser cheio do azeite? Onde está o segredo? Na intimidade com Deus. Não é verdade? É isso que o texto deixa bem claro. É isso que de fato, meu amado, mostra, onde ele deixa bem claro essa ideia, onde ele prossegue, diz: olha, derrame o azeite, sim, mas ponha, mas o que? Feche, vá para casa e feche a porta. Diga: vá para casa e feche a porta. O que é a casa? É intimidade, mas não é com as portas abertas, mas é com as portas fechadas. Lembra dessa verdade que o Senhor deixa bem claro lá em Mateus, acerca disso? Não é isso? Mateus, acerca da oração, ele diz: fecha o teu quarto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Vai escutar a tua oração em secreto. E aí eu queria que você prezasse por essa verdade. Não existe milagre nos holofotes. O milagre ocorrido aqui é na intimidade. Diga: casa e porta fechada. Vamos lá? Casa e porta fechada. Essa é a ordem de Deus com as nossas vidas. E aí ele prossegue e diz: olha, vá para casa, fecha a porta atrás de você, dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. E ele prossegue: a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Diga: fechou a porta. Ela não escancarou a porta. Hoje o povo quer unção, milagre nos Facebook da vida. Hoje o povo ora mais nos Facebook. Não é isso? E eu republiquei uma coisa. Hoje se tem uma revelação nessas lives de hoje, profetada, de que o próprio João recebeu revelação lá na Ilha de Patmos. Hoje o povo está banalizando as coisas espirituais. E aí eu quero dizer aqui a você, meu amado, todos os milagres de Deus na nossa vida, Ele quer fazer em mim e você na intimidade. Diga: na porta fechada, no seio do lar. Só teremos igrejas fortes se tivermos lares fortes. Só teremos igreja de oração se eu for um crente de oração em casa. Só serei um pregador realmente de unção no púlpito se em casa eu for um crente de palavra. Amém? E o que falta a mim, não sei a vocês, é eu viver a intimidade dia após dia, momento a cada momento, no meu a sós com Deus. Essa mulher nos ensina isso muito bem.
fecha. Foi embora dali, fechou a porta de si. E esses lhes passaram as vasilhas e ela enchia. E quando todos estavam cheios, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais. Mas eles: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E aí eu quero encerrar dizendo a vocês que não tem, meu amado, não tem de fato outro mecanismo para nós sermos cheios de Deus, se antes não nos esvaziarmos de nós mesmos. Não tem condição de haver um enchimento do Espírito e o inchamento do ego. É algo, no mesmo espaço não ocupa a unção de Deus com a unção, com a carnalidade humana. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus me dê graça. E a ordem que Deus me chama é: entre em casa. Amém? Entre em casa. Vamos lá. Entre em casa. Feche a porta. Derrame o azeite. Onde? Nas vasilhas. Todas vazias. Todas vazias. Eu não sei se tem algum crente vazio nessa noite, mas se existe um crente vazio nessa noite, que quer ser cheio, eu estou aqui pregando para vocês, mas eu estou dizendo: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Amém? Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero, Senhor, que Tu quebre o meu ego, que Tu me faz um crente de intimidade, de proximidade para contigo. Se coloque de pé, por favor.